Glória a Deus. E nós queremos já convidar os irmãos para os irmãos pegarem as suas espadas e abrir lá em Atos. Nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos ontem e dar continuidade ao estudo que nós começamos e vamos concluir hoje. Nós queremos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Os irmãos vão me dando aí um feedback aí se o som está bom. Vocês estão me ouvindo bem? Eu falo rápido às vezes, mas eu quero que os irmãos estejam aí dizendo um ok, amém, se está bom o som ou não, tá bom? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, 31. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram, aleluia, cheios do Espírito, oh glória a Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A igreja primitiva, como nós demos a introdução, falamos ontem, como tudo que começa, está no início, é muito bom. Novos convertidos de antigamente, né? Quando aceitavam Jesus, hoje, infelizmente, já mudou, mas me lembro quando nós aceitávamos a Cristo, nós íamos com toda a sede, com toda a fome, queríamos estar em culto de oração, evangelismo, era aquele desejo de aprender, de crescer, de ter mais de Deus, aprender mais do Senhor. E a igreja primitiva, eles estavam desse jeito, né? Com uma fé enorme no nosso Deus. E o texto aqui diz que eles reunidos orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, não só porque oravam, mas também pelas atitudes que eles estavam tomando, uns ajudando os outros. Diz as Escrituras que eles estavam reunidos e o lugar onde eles estavam tremeu. O que é maravilhoso também é dizer que todos que lá estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Nos lembra de Atos dos Apóstolos, quando aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, esperando uma promessa que Jesus Cristo tinha deixado. E olha, eles não sabiam o que era, eles só sabiam que Cristo tinha prometido alguma coisa para eles, mas eles não imaginavam o que seria aquilo. Mas eles confiaram no que Cristo falou. E eu quero também deixar aqui claro para os irmãos que Paulo nos informa que quando em 1 Coríntios, capítulo 15, que quando Jesus, antes de subir, e subindo, que está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Paulo vai falar lá em Coríntios, no capítulo 15, que eram aproximadamente 500 pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus dizer que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Porém, aproximadamente 120 pessoas, eu estou aqui com as Escrituras, a ressurreição de Cristo, o meio da nossa ressurreição, aproximadamente 120 pessoas das 500 que ouviram Jesus falar, está em 1 Coríntios capítulo 15, das 500 que ouviram Jesus falar, aproximadamente, ainda não é um número certo, mas aproximadamente 120 pessoas, quase 120 pessoas, é que permaneceram esperando a promessa do Senhor Jesus. 500 pessoas. De 500 pessoas, só quase 120 ficaram esperando a promessa. Que nós sejamos desses grupos, que façamos parte desse grupo que espera a promessa do Pai, ainda que achemos que ela esteja demorando. E eles reunidos lá em Atos dos Apóstolos, o Lucas vai nos relatar que essas quase 120 pessoas que esperavam a promessa do Pai estavam ali com medo, mas de repente eles, oh glória a Deus, de repente eles sentiram, aleluia, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Nós oramos nessa noite que esse som, como de um vento impetuoso, encha a casa. Mas não somente a casa onde nós habitamos, mas esse templo espiritual, essa casa espiritual que sou eu e você. Que você e eu, nesse momento e sempre, e somos, mas que continuemos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo do Senhor.
e ouça, nesse momento, um som como de um vento veemente e impetuoso, enchendo toda a casa. Mas não essa casa física que nós habitamos, mas esta casa espiritual, que nós sintamos ela tremer da presença de Deus dentro de nós e em nossas vidas. Porque assim como a igreja orou naquele dia e o lugar tremeu, assim quando aqueles quase 120 pessoas estavam reunidas e eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa e todos foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas, que nós também sintamos isso agora, nesse momento, aí onde você está, a presença do Senhor, a unção de Deus na sua vida. Glória a Deus, porque disse o profeta Jeremias, é Deus porventura, Deus de perto e não também de longe. Deus que está comigo aqui, que está com você aí, está com outro irmão que está em outro local da cidade, mas que está ouvindo também essa transmissão. Que o Espírito de Deus possa falar profundamente aos nossos corações e sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E que esta terra aqui trema da presença poderosa do Senhor nosso Deus. Estejamos reunidos, ainda que nós não estejamos juntos, no mesmo ambiente, mas estamos unidos no mesmo propósito, na mesma fé. E como aquelas quase 120 pessoas, esperando a promessa do Senhor, nós também recebamos o cumprimento da promessa do Senhor na nossa vida. Que nós ouçamos e que não só ouçamos, mas que também vejamos. A Bíblia diz em Atos que eles ouviram um som como de um vento impetuoso, mas que eles viram línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça de cada um. E que nós vejamos, que nós sintamos, que nós ouçamos a manifestação poderosa da glória de Deus. Louvo a Deus aqui pela DET Expansão 429. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós começamos agora também a gravar. Glória a Jesus. E nós louvamos a Deus pela presença dos irmãos. Então, continuemos aqui o que nós começamos ontem com o tema Quando a Igreja Ora. E já lemos o Atos 4:31, que uma das coisas que acontece quando a igreja ora é que o local treme. Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, quando foram presos no cárcere interior, e o cárcere interior, irmãos, era o seguinte, a prisão ela tinha 3 compartimentos. O primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro era o do meio, onde não entrava nem um bico de luz. Era um dos locais, digamos, sombrios, escuros. As prisões não tinham pisos. E além do que, o apóstolo Paulo e Silas estavam feridos das chicotadas que eles levaram em praça pública por causa da palavra de Deus. E eles foram presos no cárcere interior. E se não bastasse, eles ainda prenderam Paulo e Silas e amarraram seus pés e mãos. Ficaram presos numa madeira e não podiam nem encostar em uma parede devido às feridas que eles traziam em suas costas. Não descansavam, tinham todos os motivos do mundo para reclamar, todos os motivos do mundo para dizer nós estávamos fazendo era a tua obra. Nós fazemos isso, não é isso? Mas Paulo e Silas, eles tinham todos os motivos para assim dizer. Mas eles preferiram orar e louvar o nome do Senhor, mesmo passando por tudo aquilo que eles estavam vivendo injustamente. Apanharam em praça pública, foram humilhados, foram colocados no cárcere interior, aprisionados lá e ainda lhes prenderam pés e mãos. Mas lá no cárcere interior, e não entrava um bico de luz natural, não entrava, o sol não penetrava, mas ali tinha 2 servos de Deus. E onde tem servo de Deus e ora ao Senhor, a glória de Deus se manifesta. Se o lugar for sombrio, o lugar vai ter que se tornar um lugar de glória, porque os servos do Senhor estão nesse lugar. E Paulo e Silas, naquele lugar, a glória de Deus se manifestou de tal forma que houve um terremoto ali, e eu penso, irmãos, que foi um terremoto de forma que as prisões se abriram. O que me chama a atenção é que nenhum dos presos fugiu. Talvez por medo do que estava acontecendo, do que era aquilo. Ninguém entendia. Só crente entende o que estava acontecendo. É porque tinha crente orando. É porque tinha homem de Deus orando.
É porque quando a igreja ora, o milagre acontece, a terra treme, o nome do Senhor é glorificado. Em um lugar de trevas, um lugar escuro, onde não entrava luz, a glória de Deus entrou e se manifestou naquele lugar. De forma que o carcereiro, quando viu todas as prisões abertas, ele pensou assim: todos fugiram e agora vão me matar. Então, antes que façam isso, ele mesmo sacou da sua espada para tirar a sua vida. Quando de lá de dentro o apóstolo grita e diz: não te faças mal. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma obra a realizar na vida daquele carcereiro. Aquele carcereiro aceitou a Jesus como Salvador, a família dele aceitou Jesus como Salvador, foram batizados e Paulo voltou para a prisão. No dia seguinte, tiraram Paulo porque era cidadão romano. Quando nós oramos, irmãos, quando a igreja põe os joelhos no chão e ora ao Senhor, a terra treme. O milagre acontece. Deus responde. E o inimigo de nossas almas é envergonhado. Então, não desanime, não desista de orar. Se a oração de Paulo e Silas foi respondida de imediato, glória a Deus. Se a sua ainda não foi, enquanto não for, continue orando a Deus. Continue insistindo, continue buscando, continue pedindo ao Senhor, até que Ele te responda, porque te ouvindo Ele já está. Lembro a você que quando Daniel orou ao Senhor, foram 21 dias de oração. 21 dias de oração, mas porque Deus respondeu Daniel no primeiro dia. No primeiro dia, Deus respondeu a oração de Daniel e enviou o seu anjo. Mas o príncipe da Pérsia estava impedindo que o anjo com resposta descesse. E aí, 21 dias depois, o anjo de guerra vem e peleja contra o príncipe da Pérsia, um demônio que estava impedindo o anjo da bênção descer. 21 dias depois, e o anjo consegue descer. Mas deixo claro a vocês que Deus ouviu e respondeu a oração de Daniel no primeiro dia. E Daniel, se fosse 21, 22, 31, 40, um ano, Daniel continuaria orando ao Senhor até Deus responder. É como diz o hino, até Deus responder. Enquanto Deus não responder, nós estaremos orando. Então oremos ao Senhor até que Deus responda. Como falamos ontem, até que Deus responda sim, não ou espera. Insista, bata, não pare de orar, não perca a fé. Paulo e Silas oraram, foram vitoriosos, o lugar tremeu. A igreja orou, foram vitoriosos, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 12, no versículo 12, a igreja orou, Deus enviou o anjo e tirou Pedro da prisão. Oremos. Que situação é essa que estamos vivendo diante do Senhor? Não é nada. A igreja está em oração. Então, continuando o que nós falamos ontem, e aqui para os irmãos que foram entrando, fazer uma rápida revisão de ontem, nós, como tema da nossa mensagem, nós falamos quando a igreja ora. E aí nós explicamos o que é a oração. Falamos sobre o aspecto de uma oração sincera, o que não pode faltar em uma oração. Nós falamos sobre o resultado de uma oração sincera. E também perguntamos e respondemos: Deus ouve e responde todas as nossas orações? Agora nós iremos falar sobre a oração que agrada a Deus. Tudo com base nas Escrituras. Os irmãos que não viram o vídeo de ontem está no nosso Face. Os irmãos podem procurar lá que vocês irão encontrar. Então, quarto ponto, a oração que agrada a Deus. A oração que agrada a Deus é a que tem como mediador o Senhor Jesus. Como que é isso? Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda oração deve ser feita ao Pai em nome de Jesus. Jesus Cristo ensinou isso para nós e o evangelista João deixou isso escrito. Tudo que pedis a Deus ou ao Pai em meu nome, crendo, disse Jesus, eu farei. Então toda oração deve ser feita em nome de Jesus ao Pai e feita com fé. Agora nós falamos ontem também que toda oração deve ser feita a Jesus Cristo, a Deus, em nome de Jesus Cristo, com fé, mas sempre esperando que a vontade de Deus que impere. E nós citamos uma frase ontem de Robert Liu, que ele dizia o seguinte: a oração é um instrumento poderoso. E você pode, em toda a Bíblia, em todas as Escrituras, que ela não nos deixa mentir, e não só nas Escrituras, mas na vida
na nossa vida do cotidiano, e aqui eu quero contar um testemunho para você. Há muitos anos atrás, ainda era novo, solteiro ainda, eu estava na igreja, estávamos ajudando a construir os muros da igreja, e o meu pai estava em casa, no teto, fazendo alguns remendos lá no teto. De repente eu estou lá na igreja e estava na hora de eu vir almoçar. E no meio do caminho, uma irmã que congregava em outra igreja, que eu não sei, não conhecia essa irmã só de vista, e até hoje eu não sei se eu cruzar com ela, eu não a conheço, porque ela congregava em outra igreja, nos conhecíamos só de vista, isso quando íamos visitar uma igreja do outro. E na ida da minha igreja para casa, essa irmã me para no meio da rua e diz assim: irmão, Deus me mandou ir lá na sua casa. Só que eu disse para o Senhor que eu não sabia onde o irmão morava. E eu pedi que Deus fizesse alguma coisa. Terminei de pedir a Deus, o irmão apareceu na minha frente. Eu falei assim: então é providência de Deus, vamos lá em casa então. E fomos. Quando chegamos lá, minha mãe nós a recebemos, ela entrou e disse assim: irmãos, não sei o que Deus quer, mas Deus me enviou aqui para orar por vocês. Ela não sabia, e até hoje não sabe meu nome, não sabia o nome da minha mãe, mas Deus que eu sirvo, Deus que minha mãe serve, nos conhece. Enviou essa irmã, podia ter enviado qualquer outra, envia uma que a gente não conhecia e que não nos conhecia e nem congregava conosco. E ela chega e diz assim: não sei o que Deus quer, mas vamos orar. Oramos. Aquela oração simples, mas poderosa. Não houve nenhuma revelação, não houve nenhuma profecia, né, que muita gente assim espera, mas nada disso aconteceu. Quando ela terminou de orar, ela disse assim: irmãos, oramos e seja o que for, já está nas mãos de Deus. E foi embora. Nisso eu almocei, descansei um pouco e voltei para ajudar na construção dos muros da igreja. De repente, chegou o meu cunhado avisando que o meu pai tinha caído do teto. Meu pai já estava com mais de 60 anos de idade. Estava na faixa de 60 anos de idade. Caiu, bateu com a clavícula no armário que tinha, quebrou a clavícula, caiu, e a lata de cimento, com estava pelo meio de concreto e cimento, ela caiu ao lado da cabeça do meu pai. Se tivesse caído um pouquinho mais para o lado, teria caído em cima da cabeça do meu pai pelo peso da lata. E pela velocidade da queda, ele não teria escapado. Caiu, levamos minha mãe rapidamente, o socorreu, dando glória a Deus e agradecendo a Deus, porque ela entendeu já o livramento do Senhor, e levamos para o hospital. Lá no hospital, o médico disse para o meu pai que quem te livrou foi a mão de Deus. Mas sabe por que isso? Porque nós oramos, porque nós colocamos a mão do Senhor. E alguém vai dizer assim para mim: então por que Deus não livrou da queda? Deus não livrou da queda, que era para ele ver, e para todos que lá estavam em casa ver, que Deus o livrou da morte. Até hoje, meu pai está vivo, já passou por situações difíceis, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Tudo fruto da oração. Então não paremos de orar. E o Robert Lewis disse o seguinte: a oração é um instrumento poderoso. É poderoso. Não é, no entanto, para realizar a vontade do homem no céu. Não é para realizar a nossa vontade. É para realizar a vontade de Deus na terra. Pai, disse Jesus em sua oração, orou 3 vezes, dizendo assim: Pai, passa de mim esse cálice, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, sempre de Jesus dizendo, mas contudo, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus na nossa vida é que deve imperar. E pode ter certeza que a vontade de Deus na minha vida é melhor do que a minha vontade para mim mesmo. Então, são essas a frase de Robert Lewis, concordo plenamente. Quinto ponto, a oração que Jesus ensinou. E nós vamos fechar com esse ensino de Jesus. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Evangelho de Mateus, queria que você acompanhasse comigo, Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Meu irmão, irmã, não desanime, não pare, ore, busque a Deus. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir você falar com Ele. Deus quer ouvir você se
Deus quer que você se relacione com Ele, que você tenha intimidade com Ele. Como nós dissemos ontem, para termos intimidade com alguém é preciso conversar com essa pessoa. É preciso estar ao lado dele. Glória a Deus. Quantos irmãos procuram? Aí Mateus capítulo 5. Louva a Deus pela vida do meu amigo André Pacheco. Deus te abençoe, de Deus. Glória a Deus. Louva a Deus aqui pela vida do Jacques, líder do louvor lá da nossa igreja. O Senhor continue te abençoando, Jacques. Glória a Deus pela vida da irmã Val também, bênção de Deus. E eu peço que você acompanhe conosco aí, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Abra aí, Mateus 5, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Como se deve orar? O texto diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao Pai, ou ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que teis necessidades antes que peçais. Aqui tem muita curiosidade. Primeiro, eu não posso orar em praça pública? Eu não posso orar na sala? Eu não posso orar na igreja? E outra, se Deus sabe do que eu preciso, por que eu tenho que orar? Não é? Jesus nos ensinou a orar. Vamos lá. Então vamos aqui por parte. A oração que Jesus ensinou, Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8. Bem, ele diz assim: não sejam como os hipócritas. Hipócrita é uma palavra grega, hipócrites. Os atores da época, os atores do mundo antigo, romanos, quando eles iam apresentar as suas peças, eles usavam máscaras. E também a gente sabe que ator finge ser aquilo que ele não é. Então é alguém que interpreta. Hipócrita é um ator. É alguém que finge ser o que ele realmente não é. Então, quando Jesus Cristo disse, não seja como os hipócritas, ele estava dizendo o seguinte: não seja fingido. Não finja ser o que você não é. Jesus não está nos proibindo de orar em praça pública ou de orar na igreja. O que Jesus está dizendo é que antes de eu orar em praça pública para que todos vejam, antes de eu orar na igreja, eu preciso ter o meu momento com Deus. Quer dizer, se eu oro em praça pública para todo mundo ver, é para todo mundo ver. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de ter o meu devocional com Deus em secreto. Para eu orar em praça pública, eu preciso primeiro ter o meu devocional com Deus, apenas eu e Deus. É o que Jesus Cristo está dizendo. Não seja como esse hipócrita que ora em praça pública, mas, no entanto, não ora em secreto. Ele não tem um momento íntimo dele com o Pai. Ele não tem um momento como Jesus nos deu exemplo. Lá em Marcos, Jesus Cristo se retira. E vai. Quantas vezes Jesus Cristo orou em público, mas ele tinha o seu momento a sós com Deus. Nós vemos lá em Marcos que Jesus Cristo, ele se retirou, Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus Cristo se retirou e orou a sós, sozinho com Deus. Ele tinha o momento dele com Deus. Mas ele também tinha o momento dele com Deus no meio das multidões. Ele orou em público quando ele foi ressuscitar a Lázaro. Ele orou em público por várias vezes. Mas ele orou em público porque ele também tinha o seu momento a sós com Deus. Os hipócritas, eles não oram no seu momento a sós com Deus. Ele não tem o seu devocional. É isso que Jesus Cristo está dizendo. O problema não é orar em público. O problema é orar em público quando não temos o hábito de orar em particular com Deus. De tirar o meu momento, o seu momento a sós com o Senhor. Eu vou te dizer, é bom esses momentos a sós com Deus. E Jesus me deu exemplo disso. Ele muitas vezes se saía do meio da multidão, ia para um monte, ia para algum lugar isolado, e ali ele ficava só com o Pai.
conversando com Deus. Deus quer isso de nós. Mas, pastor, nem sempre tenho tempo para fazer isso. Não tem problema. Você pode estar a sós com Deus também, no meio de uma grande multidão. Você pode estar a sós com Deus, entrar no seu quarto, na sua intimidade com Deus sozinho, no meio de uma grande multidão. Mesmo que você não ore em voz alta, mas seja só você e Deus em espírito ali. Quantas pessoas dentro de ônibus parece que estão desligadas, mas elas estão tendo o momento delas com Deus, estão sozinhas com Deus no meio de uma grande multidão. Jesus Cristo não está dizendo que eu não devo orar em público e que eu não devo orar em pé. Ele não a minha reverência não está na posição do meu corpo. Não está se eu estou orando deitado, ou se eu estou orando em pé, ou se eu estou de joelho. Na minha reverência não está na posição física do meu corpo. A minha reverência está no meu coração e, claro, ela vai se externar. Então, se eu não tiver como orar de joelhos, eu não vou orar. Se eu não tiver como orar em pé, eu não vou orar. Se não tiver como a pessoa que está acamada, que não pode levantar e não pode ajoelhar, ela não vai orar. A reverência não está na minha posição física. Minha reverência está, antes de tudo, no coração. Tem muita gente que dobra o joelho para orar, mas não ora. Tem muita gente que levanta-se para orar, mas não ora. Então não é essa a questão. Não é isso que está em foco aqui. O que está em foco é um coração sincero, uma oração sincera diante do Pai. E ter uma vida de devoção ao Pai, uma oração devocional, ter o seu momento a sós. E Jesus deu-nos esse exemplo. E eu quero ler com você Marcos, capítulo 1, versículo 35. Diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Tenha o seu momento a sós com Deus. É bom orarmos em grupo, é bom estarmos na igreja orando, e é importante e indispensável fazermos isso. Mas é bom que tenhamos, cada um de nós, o nosso momento a sós com Deus. O nosso momento de intimidade com o Pai a sós, no seu quarto, na sua casa, seja onde for, mas o seu momento a sós com Deus. E olha, às vezes é importante a gente se retirar. Às vezes a gente está no meio sempre de grande multidão, e às vezes nós fazemos tanto a obra de Deus, que nos esquecemos de Deus, que nos esquecemos de buscar o Senhor. Então Deus não quer que eu apenas me importe em fazer a sua obra, mas que eu também tenha tempo para Ele. Eu tenho tempo de me dedicar ao Senhor. E às vezes nós fazemos isso, né? É como um pai de família que trabalha tanto para sustentar os filhos, para dar de melhor para a família, o que é bom, mas ele trabalha tanto para fazer isso que se esquece de se dar para os filhos. Então ele dá tanta coisa para os filhos, tanta coisa para a esposa, quando na realidade o primordial ele não está dando, que é a sua presença. Então vamos trabalhar para o Senhor. Mas antes de tudo, vamos nos dar para Deus, tirar um momento para nós termos esse momento de oração, de intimidade com o Senhor. Amém? Então essa oração que Jesus Cristo nos ensinou não está nos proibindo de orar em público, não nos está proibindo de orar em pé. O que ele está dizendo é que antes de fazermos isso, é preciso primeiro termos um devocional com Deus. Eles eram hipócritas porque eles não tinham o momento deles com Deus. Eles oravam em público e não tinham um devocional com Deus. Tem um devocional com Deus e pode orar em qualquer lugar. Tem gente aí apontando, muitos que estão orando no meio das ruas, não tem problema não. Ore, continue buscando a Deus. Vãs repetições, versículo 7. Algumas pessoas têm dúvida em relação a isso. Eu não posso repetir a minha oração. Uma vã repetição não é uma repetição de pedidos. É uma vã repetição. É um pedido sem fé, sem propósito. É disso que Jesus Cristo está falando. Então, o pedido torna-se vão quando não reflete o desejo sincero do coração daquele que ora a Deus. Quando a pessoa não está orando com desejo sincero, está orando por orar, é uma vã repetição. E Jesus está condenando esse tipo de coisa. Jesus orou e repetiu muitas vezes a sua. Por exemplo, quando ele foi próximo da sua morte, ele orou 3 vezes. Pai,
passa de mim esse cálice sem que eu beba. Foram 3 vezes que Jesus orou. Mas não era vã repetição, era o desejo que saía, fluía do seu coração. Era uma oração sincera diante de Deus, era tão sincera que ele aceitou e acatou a vontade de Deus na vida dele. Então, oração, uma vã repetição não é isso. Não é repetir um pedido sincero. É um pedido vão que não reflete o desejo sincero do coração dessa pessoa. Deus rejeita essas orações vazias. E para nós concluirmos, a oração do Pai Nosso. Tem muita gente que chama, aí nós vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 9 a 15. Outra coisa interessante que nós lemos, né, antes de nós partirmos para Mateus 6, 9, é que Jesus Cristo diz que o Pai conhece aquilo que nós precisamos antes mesmo de pedir. E eu perguntei, então para que orar se o Pai já conhece? Que coisa boa, irmãos. É porque Ele quer que nós conversemos com Ele. Ele quer ter um relacionamento comigo, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele sabe. Jesus sabia o que o cego queria, mas perguntou o que quer. E nem precisava usar atributos divinos nenhum ali. Porque qualquer um saberia que um cego correndo atrás de alguém que pode fazer milagre, é claro que aquele cego queria ver. Mas Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus, o nosso Deus, quer que você expresse para Ele o seu louvor, o seu pedido, o seu agradecimento, quer que você converse com Ele. E conversando com Ele, nós vamos ter mais intimidade com o nosso Deus. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer me ouvir dizer. Glória a Deus por isso. Para nós concluirmos, eu quero falar com os irmãos sobre a oração do Pai Nosso, que muita gente chama de oração universal, e é um lendo engano. Não é uma oração. É o princípio da oração. Algumas pessoas olham dizendo assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não foi isso que Jesus ensinou, e não era esse o propósito de Deus, do nosso Senhor Jesus. Nos ensinar a uma oração, sim, vã, repetitiva. Pai Nosso, que não expressa o desejo do nosso coração. É algo que é rotineiro, é costumeiro. Não é isso que Jesus está dizendo. A oração é algo que brota do fundo do coração do homem. Irmão, tem gente que tem uma oração tão repetitiva, que a gente já sabe como é que ele começa e como ele termina. É como disse um livro, um autor de um livro que eu li, parece um CD girando. Coloca, todo mundo sabe o que ele vai dizer, todo mundo sabe o que vai... Quer dizer, precisa... Já pensou se todas as vezes que nós nos reuníssemos juntos, eu falasse a mesma coisa para você, eu dissesse a mesma coisa para você, eu falasse sempre as mesmas palavras para você? E por que com Deus eu tenho que dizer sempre as mesmas coisas? Não é isso que o Senhor quer. Isso é uma vã repetição. A oração tem que brotar do coração do homem. É um desejo sincero. E tem que ser sincero diante de Deus, que Ele conhece os nossos corações. O que Jesus está dizendo não é para que eu faça isso. Seria uma contradição muito enorme. Jesus falar sobre as vãs repetições e agora dizer que nós temos que orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seria uma vã repetição, ele estaria se contradizendo. O que Jesus está ensinando é o princípio da oração. É, na verdade, um princípio de uma conversa com Deus. Não é oração universal. Quando ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu, o que Jesus está dizendo é a quem você vai orar. E aqui eu vou concluindo e vou fechando essa oração com o nosso tema. Quando a igreja ora. Olha a importância da oração, que se não fosse tão importante, Jesus não nos teria dado exemplo e teria orado. E ele deu muitos exemplos. E tudo que Jesus fez era pedagógico. Jesus ia orar e ensinava os discípulos fazendo isso. Próximo da sua morte, na sua aflição tão enorme, tão aflito, a alma estava aflita até a morte, que Lucas diz que ele suou gotas de sangue, ele foi orar e convidou os discípulos para orar com ele. E eu repito o que disse aqui ontem, nem toda oração que você fizer, o que eu fizer, pedido que eu fizer, Deus vai me dar aquilo que eu pedi. Jesus Cristo pediu, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Passou? Não. Ele bebeu. E ainda bem que ele bebeu. O Pai não atendeu o pedido dele, mas deu força e graça para Jesus passar pelo que passou. O que importa, irmãos, é isso. Mesmo que ele não dê aquilo que eu espero ou que eu busque, mas ele me ouviu e respondeu. E a graça do Senhor está sobre a nossa vida. E Jesus passou por tudo que tinha que passar e venceu.
E com oração nós vamos passar pelo que tiver que passar e somos mais do que vencedores. Vamos vencer mais uma. E vamos vencer todas as que vierem se nós continuarmos orando e esperando na vontade do Pai. Então Jesus ensina, Pai Nosso. Ele diz, a quem você deverá? Ao Pai. Quem? Nosso. E onde ele está? Que está no céu. E ele é santo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós a tua vontade, a tua presença, e seja feita a tua vontade, não a minha. Com isso, nós não estamos dizendo que eu não devo expressar a minha vontade. Não é isso? Jesus Cristo mesmo expressou a vontade dele. E ele não está dizendo para eu não expressar, dizer o que eu quero, o que eu preciso, qual é a minha vontade. O que ele está dizendo, sim, você pode expressar a sua vontade, mas que a tua vontade seja feita. Aonde? Na terra como no céu. Deus é soberano, é eterno. O que Jesus está ensinando é o princípio da oração. E ele continua, pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão, quando ele fala isso, é o alimento. De cada dia, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, não deixe faltar. E entra na questão do perdão. Nós somos perdoados. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o fato de nos ter justificado não significa que nós éramos justos. Ele nos justificou porque ele é justo e santo. Então ele perdoou o meu pecado, perdoou o seu pecado. Não quer dizer que, claro, se ele perdoou porque eu tinha e era, e peco ainda. Então ele perdoou os meus pecados, ele me ensina, perdoa-nos as nossas dívidas. Mas ele continua dizendo, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Existem umas palavras que as pessoas falam erroneamente, talvez por falta de conhecimento das escrituras, eu não sei. Elas dizem assim, quando alguém ofende e que vai pedir perdão, ela diz assim, não vou perdoar porque só quem perdoa é Deus. Não, senhor. Não, senhor. Jesus Cristo diz assim, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. É melhor dizer não te perdoo do que ficar inventando história. Dizer não perdoa porque só perdoa Deus. Você não perdoa porque não quer perdoar. Esse é o fato. Não perdoa porque não quer perdoar. Mas Jesus Cristo diz, perdoa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora, se eu não consigo perdoar, se eu não perdoo quem me ofende, eu estou dizendo que eu não sou digno do perdão de Deus. Porque que ofensa maior foi a que nós fizemos para Deus. E indignos do perdão dele. E mesmo assim, ele nos perdoou e continua nos perdoando. E nos diz também para perdoarmos os que nos ofendem. Porque nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos ao Senhor. Mas mesmo assim, ele me perdoou. E ele enviou o que ele tinha de mais precioso para morrer por um homem pecador que estava morto. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos filhos da ira, mas Cristo morreu por nós e nos fez filhos de Deus. E aí o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, do 16 a seguir, e que o Espírito de Deus agora conversa com o nosso espírito, dizendo que somos filhos de Deus, e não só isso, mas nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar o céu, porque Cristo perdoou a minha ofensa, o meu pecado. E ele está dizendo que para que eu seja perdoado, eu preciso perdoar aqueles que me ofendem. Que não é fácil, é claro, mas é possível. E lembrando que perdão não é sentimento, é uma decisão. Se eu quero ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar. E lembra do Evangelho de Mateus no capítulo 18. E ele continua. Não nos deixe cair em tentação, que ele fala da proteção de Deus, que o Senhor é o guarda de Israel. Oremos pedindo a proteção do Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guarde e nos livre do mal de cair em tentação. Esse é o princípio da oração. E continua dizendo, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
a glória para sempre. Amém. Aí ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Esse aqui, irmãos, é o princípio da oração. Não é para nós dobrarmos os joelhos ou orarmos e ficar dizendo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado. Se quiser fazer, amém. Mas não foi isso que Jesus ensinou, não é bíblico. Não é ensino de Jesus. Isso é o princípio da oração. Vou repetir. É orar. A quem você está orando? Com quem você está falando? Você está falando com o Pai. Que Pai? Onde ele está? No céu. O que ele é? Ele é santo. Ele é santo. E nós falamos que nas primeiras coisas da oração é o louvor a Deus, porque ele é santo. Santificado seja o teu nome, exaltado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Deus vivo. Isso é dessa forma que se começa uma oração, não é pedindo, é adorando ao Senhor. É o que Jesus está ensinando. Santificado seja, aleluia, glória a Deus, o nome do Senhor dos Exércitos. É o princípio da oração que Jesus está nos ensinando. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. E sabe de uma coisa, que a vontade de Deus é perfeita para as nossas vidas. Não vou repetir o que disse ontem. Assistam o vídeo de ontem. A vontade de Deus é perfeita. Tem coisas que eu não queria e hoje eu faço com prazer, porque sou servo de Deus. Por mais que você não queira alguma coisa, saiba de uma coisa, que se você é servo, servo que não serve para servir. Deus nos chamou para fazer. E se essa for a vontade de Deus, que ela impere na nossa vida, mas saiba de uma coisa, que Deus estará conosco. Josué, o Senhor estava com ele, olha a responsabilidade de Josué de substituir Moisés. Guiar o povo de Deus à terra prometida. Como ser humano, ele estava com medo, mas ele orava. Deus orou ao Senhor e Deus respondeu. Capítulo 1 do livro de Josué, o Senhor vai falar com Josué. E o Senhor promete estar com ele. E ele faria o povo herdar a terra prometida. Ande de joelho, irmão. Ande de joelho, irmã. Essa situação difícil aí, põe debaixo dos seus joelhos. Apresenta na mão de Deus. Busque ao Senhor. Deus há de te responder. Deus há de te dar vitória. Deus há de dizer uma palavra para a sua vida. Há uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. Nós vivemos sobre a promessa de Deus nas nossas vidas. E essa causa impossível aí, ao homem, para você, não é impossível para Deus. Mas ore ao Senhor dos Exércitos e peça a Deus. Ninguém sabe quanto tempo Ana orava pedindo filho. Ninguém sabe. Nós não sabemos quantas orações Ana fez. Quantas vezes Ana pediu. Nós não sabemos quantas vezes ela foi ao templo com a mesma oração, pedindo ao Senhor filho. Nós não sabemos. Mas um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Sabe aquele teu filho que ainda não se converteu? E talvez viva numa situação do mundão? Saiba que através da sua oração aquela vida será alcançada. Sabe, aquele marido que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, continua buscando ao Senhor Jesus e com certeza absoluta Deus vai fazer uma obra na vida dele, para a glória do nome do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que a igreja orava pelo apóstolo Paulo, pelo Saulo até então. E a caminho de Damasco, ele aceitou Jesus como Salvador, teve um encontro com o Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza que a igreja orava. Pedro foi livre da prisão, estava prestes a morrer no dia seguinte, e o Senhor enviou o seu anjo lá e fez o impossível, porque a igreja estava orando, porque a igreja estava buscando o Senhor, porque a igreja estava unida no mesmo propósito, porque a igreja estava buscando ao Rei dos Reis, ao Pai que está nos céus, ao Santo, pedindo que ele fizesse a vontade dele, e a vontade dele foi tirar Pedro da prisão, foi tirar Pedro do cárcere, passar por 16 soldados, levou até a porta da cidade, chegou à casa de Maria, e todos viram que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Que causa é essa que você tem depositado aos pés do Senhor? Que causa impossível é essa que você tem depositado aos pés do Senhor? Tem entregado nas mãos do nosso Deus. Deixa nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Com certeza absoluta, se ainda não respondeu, ele vai responder a você. A muralha vai cair por terra em nome de Jesus. Causas impossíveis.
Porque a igreja não só orava, mas porque a igreja louvava ao nome do Senhor. Roda aí, circula a cidade. Pensa que foi só 7 vezes? Não foi não. Foram mais de 7 vezes que eles rodearam a cidade. Eles rodearam 7 vezes. Na 7ª vez, eles rodearam mais 7 vezes. Foram mais de 7 vezes rodeando a cidade. E eu não sei o que acontecia lá em Jericó, quando o povo de Israel e Josué estava rodeando a cidade ali. E eles pensando assim, mas o que é isso que Deus vai fazer? Não questione a Deus, apenas obedeça. Josué obedeceu a voz do Senhor. Se roda a cidade aí, Josué. Penso que talvez quem estava lá dentro da cidade estava rindo deles. Penso que talvez alguém que esteja aí olhando para você esteja rindo de você. Mas Josué e o povo não prestava atenção nisso. A única coisa que eles fizeram, como já pregamos esses dias, foram focar no Senhor e continuar fazendo o que Deus estava mandando eles fazer. Rodeia a cidade, ora, louva. Rodeia a cidade, ora, louva. Quando eles pensaram que não, o muro começou a ruir. O muro começou a tremer. Quando eles pensaram que não, o impossível aconteceu. Porque eles não desistiram. Não questione a Deus. Como é que vai ser, Deus? Como é que tu vai fazer, Senhor? Não é da minha conta, não é da sua conta. Isso não nos cabe. O que nos cabe é apenas orar. A muralha de Jericó hoje seria fácil derrubar. Hoje. Ela tinha aproximadamente aí uns 10 metros de altura. E outra, historicamente falando, os historiadores dizem que não era apenas uma muralha, eram 2 muralhas. A primeira tinha 6 de largura, 10 de altura. A segunda, 4 de largura, 10 de altura. Casas eram construídas ali, em cima daquela casa. Era impossível aos olhos humanos. Era impossível aos olhos humanos. Mas a igreja, o povo de Israel estava orando e louvando ao nome do Senhor. Ore, insista. Oremos juntos. Peça ajuda se necessário for. Ore por nós, é bíblico. Quando as forças estiverem acabando, o outro vai estar lá do seu lado ajudando em oração. Penso que talvez, lá quando ele estivesse circulando, alguém estivesse cansado, mas o outro chegava e disse assim, vamos, Deus vai nos dar vitória. Vamos. O Senhor já tem feito tanta coisa por mim, por você, através da oração. Vamos parar de orar. E a igreja tem perdido o costume da oração. A igreja não tem mais cultos de oração. A igreja está perdendo o costume de orar. Infelizmente, era uma prática, um dos melhores cultos da igreja. Nós estamos perdendo, não deixemos isso morrer. Como disse, é importante termos o nosso momento a sós com Deus. Mas é bom orarmos juntos. É bom estarmos juntos em oração. Não vamos perder esse costume. E é juntos, juntos, como é o nosso lema? Como é o nosso lema, igreja? Juntos somos mais fortes. Que a terra trema, que as cadeias se abram e que o nome do Senhor seja glorificado. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Concluindo, quero dizer a você, igreja, o que acontece quando a igreja ora? O que acontece quando você ora? O que acontece quando nós buscamos a Deus? A resposta nós vamos encontrar no Salmo 51:17. Coração contrito, Deus não despreza. Uma oração sincera. O homem ou mulher que põe seus joelhos, seja lá como for, mas que ora com o coração aberto diante de Deus. Mas não há barreira, não há muralha, não há mar que se abra. E como dizem, se não abrir, a gente passa por cima e anda antes sobre as águas em nome de Jesus. Faça como Abacuque, irmãos. Abacuque, no capítulo 3, ele diz assim, até quando, Senhor? Vamos orar. E às vezes nós estamos nessa situação. Até quando? Nós vamos orar e o Senhor não vai nos responder. Até quando? Até que o Abacuque pensa bem e fala assim, saber, eu vou me colocar na minha torre de vigia, ou seja, vou parafrasear, vou vigiar, vou continuar orando e vou esperar para ver o que Deus vai fazer. Coloque-se na torre de vigia, continue orando e espere para você ver o que Deus vai fazer. Ele vai fazer você andar sobre as alturas. Que Deus te abençoe e te guarde, não pare. Antes de nós terminarmos, eu quero louvar a Deus aqui pela vida de todos os irmãos que entraram.
Já citei o nome de alguns, né? Alguns irmãos que a gente não conhece, mas prazer dos irmãos estarem aqui conosco. Francimar Monteiro. Temos aqui também a Melissa, da nossa igreja. A irmã Rosa está aqui também, e nós louvamos a Deus. André, da 429. Roberto, bênção do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos irmãos. Tome essa palavra para a sua vida. Não desista, não pare de orar. Continue pedindo a Deus. Viu? Quando você estiver orando, sinta a terra tremer. Eu estou falando aqui no sentido bem espiritual. Mas se necessário for, Deus se manifestou lá no monte. E o monte tremeu. O monte tremeu. E aqui, não há monte que não trema diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Montes tremem, reinos se abalam, mar se abre, cadeias se abrem, e o nome do Senhor é glorificado. Fogo não te queima, e mar algum te afogará. Ande sobre as águas, creia em Deus, confie no Senhor, em nome de Jesus. Deus já ouviu sua oração. Continue orando. Faça como Daniel, enquanto a bênção não chegar. Porque responder, ele tinha respondido. Mas enquanto a bênção não chegou, Daniel continua orando. Não pare. Eu quero encerrar aqui contando um testemunho para o seu elevo espiritual, para a sua meditação, de uma irmã que orava, pedindo a Deus a salvação de seu filho. Tem muitas irmãs assim, pedindo a salvação de seu filho. E ela orava, 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 e o filho dela, quanto mais ela orava, mais na gandaia e na bagunça o filho dela caía. Até que um dia essa irmã veio ao óbito, foi morar na glória com o Senhor. E ela orava todo dia no mesmo lugar, uma casa simples, chão de barro, todos os dias no mesmo lugar. E um dia, quando o filho perdeu a mãe, ele viu a preciosidade que ele tinha perdido e lembrou que todos os dias ela orava e dobrava os joelhos no mesmo lugar. As marcas do joelho dela estavam lá. Esse filho, que era a vida inteira, aceitou a Cristo como Salvador e tornou-se um grande obreiro na casa de Deus. Ela não viu, mas Deus ouviu a oração. Então, não desista. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu quero convidar você para orar com a gente. Vamos orar então. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Amém? Vamos orar o Pai Nosso. Que é assim: Deus vivo, Rei da glória e Senhor dos senhores, Pai eterno, que habita no mais altos céus, mas que habita também nos corações dos aflitos, dos abatidos e com um triste coração para vivificar. Tu és santo, Tu és soberano, Tu és poderoso. Não há nada impossível para Ti, Senhor. Não há causa impossível para o Senhor, meu Deus. Querido Deus, nós somos homens falhos e pecadores, mas nós estamos aqui diante do Senhor pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas, porque nós queremos que a Tua vontade reine nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda, Pai, nos protege, nos livra de nós mesmos, nos livra do mal, Senhor, do pecado, nos livra, Deus, da incredulidade, da falta de fé. Meu Pai, no nome de Jesus, cuida de nós. Nós te agradecemos, Pai, por esses momentos. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Pai, fica conosco. Continua usando-nos, Pai, nesta terra, para sermos instrumentos de Deus nas mãos do Senhor. Alcança cada irmão que nos ouve, que nos vê nesse momento, através desse vídeo, Facebook. Senhor, a oração da tua serva, a oração do teu servo, Senhor. Tu sabes qual é o pedido, o desejo do teu servo. Tu sabes qual é o pedido da tua serva, a situação difícil que ele tem enfrentado, que ela tem enfrentado, mas tem depositado nas tuas mãos, tem orado a ti e tem esperado no Senhor confiantemente, Senhor. E eu sei, Deus, que tu és Deus que faz muralha cair por terra, que, meu Deus, não existe barreiras que tu não possa transpor. Senhor, e nós vamos rompendo em fé, Senhor, e continuar em oração até que o Senhor nos responda, até Deus responder. Responde, Senhor. Age, Deus, em favor do teu servo, em favor da tua serva, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Obrigado a todos os irmãos e até a próxima, para a glória de Deus. O Senhor é Deus e não falha, age
chega sempre no tempo. Amém? Então, como disse o hino que nós cantamos no início, então creia, só creia e receba a palavra. Porque a tua causa para ele é nada. Amém? Deus te abençoe.